estabelecendo uma relação de confiança com a população através da transparência, da organização, da humanização e de resultados. Acho que a gente tentou fazer de diversas formas uma integração com quem está próximo da gente, quer ser instituições públicas ou não, né? Então, esse quebrar muros, que a gente usa esse termo quebrar muros, né? Abrir portões, a gente fez isso internamente, porque existia dentro aqui do campus uma separação do HC após a autarquização com as demais unidades da Unesp, como se o HC deixasse de ter sido da Unesp, como sempre foi. A gente teve uma interação importante com o grupo do campus aqui, que administra o campus. Então, passando a ter aí, por ação do professor Pascoal na época, a gente passou a ter um assento no GAC, que isso foi muito importante. O pessoal passou a entender as dificuldades, o complexo que se tinha dentro de um campus também grande. Essa interação promoveu vários benefícios, tanto de relacionamento profissional quanto de realizações. Haja vista aí a obra do talude, né, que a gente vai inaugurar daqui a pouco tempo, né? E também é uma quebra de fronteiras e muros externos, uma integração com a sociedade. Um exemplo típico disso foi com o Rotary, né? Quando a gente programou e fizemos a enfermaria de paliativos, uma enfermaria que é uma única no Estado de São Paulo inteiro, que é uma enfermaria patrocinada pelo Rotary, que tem todo o conforto necessário para um paciente com paliativo permanecer, né? E além da captação de recursos externos, a gente fez um grupo que buscou recursos externos, que busca até hoje, né? Que traz para cá benefícios como equipamentos, como financiamento de obras, né? E com dinheiro. Então é importante assim, a gente mostrar que pela transparência a gente precisa da sociedade, pela organização a gente vai oferecer mais serviços, pela humanização a gente vai dar um serviço de mais qualidade, de mais confiança e esperança. Então quando, afinal de contas, o Estado de São Paulo passou a fazer esse levantamento, comparando hospitais, não comparando, mas mostrando o desempenho de cada um deles, né? Nós somos agraciados aí com o título de terceiro hospital de mais atendimento ao paciente, comparando aí com o USP de São Paulo, USP de Ribeirão Preto, Unicamp e tal, né? E naquela época, naquele ano, nós somos o hospital que mais internou pacientes por leito, né? Que mostrou a integração intensa com o corpo clínico, com o pessoal administrativo e a população, né? No ano seguinte foi um ano terrível, que foi o ano da pandemia, nós aumentamos isso ainda, né? Tornamos o hospital que mais atendeu após o HC de São Paulo. Acho que isso é fruto do quê? De um trabalho de colocar líderes novos na frente desse processo, né? A gente teve muita assistência, que fez um trabalho exemplar, junto com a professora Érica Hortolã e sua equipe, que mudou um pouco a cara do HC em termos de regras, em termos de caminhos, né, dentro da assistência, e a integração das pessoas nesse projeto único de uma gestão compartilhada, uma gestão de fato assim, transparente, mostrando que a gente precisava avançar, atender cada vez mais, né, mesmo com recursos menores. E acho que o intenso crescimento assistencial depois da autarquização nos trouxe, além de equipamentos, do HC atingir um patamar de mais diagnóstico, mais preciso, trouxe uma expansão da área física, né? Eu queria destacar uma construção, que foi uma construção muito orgulho pra gente, que foi o novo ambulatório de especialidades, né? Um prédio grande, moderno, bonito, que o professor Emílio iniciou e eu acabei concluindo, né? Muito importante para a humanização e para o atendimento bom da população. É uma área muito grande, muito extensa, muito bonita, né? Que existiu com muita vantagem os antigos ambulatórios que prestaram serviço enorme para a gente no período, mas depois ficaram obsoletos, né? Então acho que o crescimento da demanda assistencial nos pressionou a buscar recursos financeiros ao Estado, junto ao Estado, para entregar uma obra de primeiro mundo, né? Como foi esse ambulatório, que hoje é reconhecido como um dos lugares mais confortáveis de atendimento aqui da região. Além de obras como o refeitório novo, de obra do vestiário central, que foram obras importantes, a UTI Natal, que está em fase de conclusão, obras importantes que não existiriam se não fosse a autarquização. Nós somos um hospital terciário e quaternário, então para isso a gente tem que ter condições de executar ações terciárias e quaternárias. Daí nosso estímulo em relação à parte de transplantes, então rapidamente a gente fez o programa do transplante cardíaco, daí hoje nós somos o hospital que mais faz transplantes cardíacos do interior de São Paulo, em 3 anos. Esse é um crescimento espantoso, muito rápido. A gente tornou-se o centro que faz mais transplante de rim no estado de São Paulo do interior, por causa dessa ideia de que deve-se fazer coisas terciárias, né? Atendemos politrauma, atendemos AVC, atendemos hemodiálise de modo muito desenvolvido com novos equipamentos. Compramos ressonância magnética, uma estrada linear para oncologia, radioterapia. A gente colocou mais imagem, tá? Mais instrumentos cirúrgicos, mais ultrassons, mais equipamentos de ponta. Quando você mostra uma assistência de qualidade, você exige que se tenha meios diagnósticos de qualidade. E o Estado entendeu por algum momento essa nossa necessidade e investiu. Uma vez que houve muitas mortes, embora pudesse ter tido mais mortes, tá? Nós fomos derrotados. Porque assim, nós perdemos pessoas que estavam com a sua vida normal, de repente foram atacadas por um vírus desconhecido e que morreram rapidamente. Se você pensar o que poderia ter sido e não foi um sucesso. Tá? Porque a gente fez o HC crescer muito nesse período. Fruto de novo de uma união,
de uma organização necessárias para aquele momento. Foram 2 anos e meio terríveis em termos de gestão, porque quem viveu assistência viveu uma situação de instabilidade que também nós vivemos, né? Nunca ninguém dirigiu um hospital do porte de Botucatu, uma região dessas aqui, sem saber o que fazer direito, porque assim cada dia mudava um pouco aquele cenário, né? Quando achávamos que uma onda tinha passado, vinha outra mais forte. Então assim, a pandemia nos mostrou primeiro que é muito difícil fazer uma gestão sem saber o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Segundo, é difícil tratar uma doença que não tinha como tratar e ninguém sabia como tratar. Terceiro, tentar manter o hospital sob controle no meio de um pânico que se estabeleceu no início, onde todos achávamos que iam morrer. E podíamos morrer mesmo, né? Quarto, nas fases piores da pandemia, muita gente nova morreu e muita gente que a gente não esperava faleceu. Isso acabou dando um abatimento psicológico muito importante na equipe toda. E você manter uma linha de raciocínio na gestão do hospital desse, sem se influenciar pelos seus parentes que adoecem, pelos seus amigos que morrem, é muito difícil, né? Fica assim, a ideia que o HC cresceu por causa da pandemia, cresceu muito, amadureceu muito, tá? Ele enfrentou situações terríveis que a gente não dá pra gente nem imaginar, mas que venceu. Venceu no sentido de crescimento, no sentido de envolvimento, no sentido de você confiar mais nas pessoas, né? Quem ficou aqui no período viu como foi importante a fase de diagnóstico, a fase de encurtamento do tempo de internação, da fase dos fracassos, da fase do sucesso, né? Então veio a vacina, veio a crença na ciência, veio as pessoas aqui se mobilizando e tornando-se referências nacionais, tá? Veio o pool de saliva, veio aqui o estudo da efetividade da vacina, veio aqui a ciência pura, né? Então acho que assim, a gente presenciou uma história onde a ciência se uniu à assistência de modo muito efetivo. E para a gente, olhando agora para trás, o que a gente vê? Veio a experiência, veio o amadurecimento, veio os traumas psicológicos, veio o cansaço físico, mas veio a esperança de que a gente tem um hospital pungente que responde quando questionado, quando instigado, né? A gente mantendo o nosso parâmetro de humanização, organização e transparência, que a gente já tinha desde o início do processo de gestão adotado, a pandemia reforçou a necessidade desses 3 conceitos, né? Humanização sempre presente, positiva, porque a gente precisa tratar bem nossos pacientes que tanto sofriam com o desconhecido, com a indefinição. A organização, nós tivemos que, o hospital teve que virar de ponta cabeça para atender pacientes Covid e pacientes não Covid, né, que mantinham ainda sua vida no hospital. Cada vez mais pacientes mais graves, porque ficam muito tempo em casa, aguardando um chamado. E no meio da pandemia, que a gente precisava ter informações precisas, aquele período mais negro da história da pandemia, que foi no início, tá? Deu-se aí a publicação de boletins diários, onde a gente estava prestando contas para quem estava nos assistindo, nos ouvindo, aguardando, né, as informações diárias do que se passava no HC. Isso para envolver a população numa situação muito atípica, né? Existe uma realidade dentro do HC importante de mortes por causa da pandemia e uma necessidade de informar a população que não sabia muito disso fora daqui. Quando a população procurava o HC, existia um choque, tá? Ao ver como o HC estava tão envolvido, tão desgastado pela pandemia. Os boletins serviram aí para a gente pontuar a cada dia uma piora e depois cada dia uma melhora progressiva dos números, né? Mostrando a eficiência de uma gestão coletiva que trabalhou intensamente internamente para que as coisas não ficassem piores, né? Então os boletins que a gente emitiu diariamente, depois semanalmente, foram uma prova do que estava acontecendo no HC, uma prova de que a gente estava trabalhando muito, que a situação era complicada e que aos poucos foi se tornando mais resolvida, né? A informação para a gente é a base do desempenho melhor, né? E desempenho melhor a gente desempenha com eficiência e com organização. E daqui dentro do HC, você pegar um hospital de quase 500 leitos e virar um hospital Covid, puramente Covid, quase 100% Covid, é muito difícil. Um aspecto também que é importante destacar em relação à pandemia foi a vacinação em massa que aconteceu aqui em Botucatu, iniciando pelo HC. Lembrar assim que nós somos o segundo hospital público a receber a vacinação das mãos do Dr. Dória, que veio pessoalmente até aqui nos prestigiar, mostrando a importância do HC naquele momento, né? E assim, existia uma comissão que tratou de tentar humanizar ao máximo, distribuir ao máximo a vacinação, atingindo pessoas da assistência direta, desde pessoas que trabalhavam com o paciente, enfermagem, técnico de enfermagem, até mesmo o pessoal da limpeza e os professores universitários que aqui atuam. Então existiu naquele momento uma interação importante, reconhecendo a vacinação como ponto fundamental, e mais que isso, as pessoas entendendo que a vez deles iam chegar, aguardando a sua chegada, preservando a vida de quem está mais de risco, né? Acho que isso foi um marco importante de uma solidariedade, de um reconhecimento que as pessoas tinham sobre o seu papel na pandemia
e de humanização, quando você transforma uma vacina pública, né, uma vacina recebida por alguns profissionais, em vários que receberam. Acho que isso foi o ponto fundamental na involução da pandemia no HC, que a gente foi nos primeiros a serem vacinados, a ficarmos imunizados e confiarmos na vacina e repetimos esse processo para depois para a cidade de Botucatu, para a região e para o estado de São Paulo como um todo. Acho que foi um marco a vacinação aqui em Botucatu, iniciado no HC, em massa, como aconteceu na cidade, como um marco importante da involução dessa pandemia que tanto fez a gente sofrer. Acho que é importante também a gente destacar o papel da comunicação dentro de um HC tão grande como o nosso e como estimular as pessoas a serem transparentes no que estão falando, né? Nesse sentido, a gente permeou vários aspectos, né? Onde a comunicação se impôs como uma arma importante para destacar o que era importante, né? Talvez essa transparência de informações possibilitou que cada um conhecesse o que o outro fazia, valorizar aquela ação e, numa necessidade conjunta, atuar em conjunto. Talvez o marco principal desse reconhecimento do pertencimento do HC a todos nós foi quando o HC completou 50 anos de idade, né? Que teve uma festa de uma semana. A gente pôde interagir com pessoas que passaram por aqui, pessoas que estavam por aqui, e a gente passou a oferecer para quem estava aqui a história do HC, que é uma história muito bonita. A partir daí a gente passou a entender que a comunicação foi fundamental, é fundamental. Surgiram aí a TV HC, surgiram aí o podcast que a gente pretende mais para frente colocar para ser rodado, o novo jornal do HC, tá? E informações entre os diretores, né? Então a gente passou a ter aí reuniões mensais, onde se mostrava o que tinha acontecido naquele último mês. E o ponto fundamental dessa mudança de comportamento de quem estava por aqui na gestão foram as imersões, né? Então, as imersões foram uma situação que a gente imaginou no início bastante discreto, uma reunião de diretores, onde se faria aí uma avaliação do que foi o ano e um projeto para o ano seguinte. E culminou com a última edição dessa imersão, 5 anos depois, um grande evento na Pinacoteca de Botucatu, com participação maciça de todo mundo, né? Onde todos os diretores puderam se expressar, puderam falar o que achavam, o que pretendiam para o HC. Acho que essa necessidade de uma comunicação eficiente nos tornou mais próximos, com um papel mais reconhecido, um entendimento melhor do que cada um fazia, né? E quando cada um entende o que faz, o que o outro faz, a gente valoriza mais o que a pessoa está fazendo. Talvez o tempo mostre o quanto a gente avançou, olhando para trás um pouco o que era o HC no início da autarquização, o que era quando a gente iniciou a gestão e o que é hoje, né? E a gente espera que os próximas gestões sejam melhores do que a nossa, né? Eu falo assim, que a gente tem a obrigação de organizar um hospital, abrir caminhos para que os futuros presidentes cheguem e avancem naquele caminho, né? Não importa qual seja o caminho, como ele vai andar, mas é um caminho importante de ser traçado para ter uma coerência de gestão. Então acho que a gente conseguiu destacar pessoas jovens, né? Que podem nos substituir no futuro com muita vantagem. E o papel nosso sempre é esse. Quando você se dispõe a você ensinar, você tem que saber que você mais vai aprender do que ensinar. E foi o que aconteceu. Então eu aprendi muita coisa com pessoas jovens, né? Que se destacaram, as pessoas de confiança da gestão, que devem continuar um caminho a ser seguido por nós, que a gente iniciou.